Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. O Senado elegeu por 66 votos a 12 os demais integrantes da mesa diretora da Casa, confirmando o acordo feito pelos partidos que apoiaram a eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A eleição para todos os cargos foi feita após acordo das legendas que apoiaram a eleição de Rodrigo Pacheco. O PL, que terá uma das maiores bancadas na Casa e foi derrotado na disputa pela presidência do Senado, apresentou o nome do senador Wilder Moraes para a segunda vice-presidência, mas Moraes retirou sua candidatura durante a sessão em nome de um acordo com as demais bancadas. Esses senadores serão responsáveis pela direção dos trabalhos da Casa nos próximos 2 anos. A composição da mesa diretora não terá nenhuma mulher pelos próximos 2 anos, o que provocou uma discussão no plenário da Casa e críticas por parte da bancada feminina. O acordo, porém, foi mantido e os 7 integrantes da mesa serão homens. O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso nesta manhã no Rio de Janeiro. A prisão acontece um dia após o parlamentar ficar sem mandato de deputado. A Polícia Federal prendeu Daniel Silveira em Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades, havia muito dinheiro na casa do ex-parlamentar no momento da detenção. A prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição das redes sociais. Daniel foi preso um dia após perder o mandato e o foro privilegiado, já que nesta quarta-feira os novos parlamentares tomaram posse. Daniel Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro em outubro e recebeu 1,5 milhão de votos, mas não se elegeu. Daniel Silveira está sujeito a medidas cautelares desde que foi condenado pelo STF em abril de 2022 por estímulo a atos antidemocráticos e ataques às autoridades e instituições. A pena de 8 anos e 9 meses de prisão foi perdoada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas as medidas complementares, como tornozeleira e multa, seguiram em vigor. Desde então, o STF havia multado Daniel Silveira pelo descumprimento dessas medidas cautelares, mas não havia determinado prisão ligada ao caso. A Confederação Nacional da Indústria informou que o faturamento industrial cresceu em 2022. A atividade econômica aquecida e a desaceleração inflacionária influenciaram no resultado. Apesar da queda registrada em dezembro de 0,4% quando comparado com o mês de novembro, o faturamento da indústria cresceu 2,8% no ano passado em relação a 2021. Já o emprego industrial cresceu 0,1% em dezembro e 1,5% em todo o ano passado. O número de horas trabalhadas na produção cresceu 0,6% no último mês de 2022, na comparação com novembro. E na comparação anual, houve crescimento de 2,7% das horas trabalhadas em 2022. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, a reorganização das cadeias de suprimentos, a desaceleração inflacionária e a atividade econômica mais aquecida, com reflexo no mercado de trabalho, influenciaram na melhora dos indicadores em 2022. Apesar do resultado positivo, as perdas de 2021 ainda não foram recuperadas. Em 2022, houve avanço no rendimento médio real de 2,1%. A capital paulista começou hoje a vacinar as crianças de 6 meses a 2 anos de idade contra a Covid-19. Até agora, a imunização nesta faixa etária foi apenas para o público com comorbidade. Agora, todas as crianças de 6 meses e 2 anos vão ser vacinadas contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. Antes, a gestão municipal havia priorizado o público com comorbidade nessa faixa etária. De acordo com a Fundação SEAD, a estimativa é que sejam imunizadas ao todo 367.439 meninas e meninos nesta etapa. Para vacinar os pequenos, basta que o pai, a mãe ou o responsável leve a criança a um posto de saúde. A Prefeitura informou também que as crianças de 5 a 11 anos, que somam mais de 821 mil pessoas, que já receberam as 2 doses contra o coronavírus,
podem agora receber o reforço. A cidade de São Paulo já aplicou ao todo 37 milhões de doses de imunizantes contra a Covid desde o início da vacinação. Desse total, 12 milhões de pessoas receberam a primeira vacina e 11 milhões completaram com a segunda dose ou receberam a dose única. Além disso, já foram aplicadas em toda a população 8 milhões de primeiras doses adicionais, 4 milhões de segundas doses adicionais e 266 mil terceiras doses adicionais. Militares da área de saúde mobilizados no hospital de campanha instalado pela Força Aérea Brasileira, a FAB, em Boa Vista, têm tido bastante trabalho nesta primeira semana de atuação para atender o povo Yanomami. Mais de 300 atendimentos, a maioria crianças, em menos de uma semana de trabalho. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira pela comandante do hospital de campanha instalado pela Força Aérea Brasileira em Boa Vista, capital de Roraima, para atender indígenas Yanomami. Tem muitos casos de pneumonia das crianças, parasitose intestinal e muita doença de pele, Segundo a FAB, a unidade dispõe de laboratórios e ambulatórios para a realização de atendimentos emergenciais, consultas, exames e ultrassonografias. De acordo com a Agência Brasil, foram mobilizados 30 militares médicos de diferentes especialidades, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não é um hospital de longa permanência, não é um hospital que tem a finalidade de internação. Então a gente atende o paciente, estabiliza o paciente, no caso de graves, e transfere. Temos também leitos de repouso e temos condição de acompanhar, fazer um acompanhamento do paciente para que ele possa retornar para o seu lar. O governo federal declarou emergência sanitária depois que os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia dispararam. Segundo lideranças Yanomami, cerca de 20 mil garimpeiros clandestinos invadiram seu território matando indígenas, abusando sexualmente de mulheres e adolescentes e contaminando os rios com o mercúrio que utilizam para separar o ouro dos sedimentos. Morreu hoje no Rio de Janeiro a jornalista Glória Maria, aos 73 anos. Glória estava internada no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. A carioca Glória Maria Mata da Silva foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019. No ano passado, a jornalista foi afastada do trabalho em dezembro. Em janeiro, ela chegou a ser internada no Rio de Janeiro para fazer um tratamento para uma metástase no cérebro. Glória Maria trabalhava em televisão há mais de 50 anos. Sua estreia como repórter foi em 1971. Ela foi a primeira repórter a aparecer ao vivo e em cores. Ao longo de 5 décadas de carreira, Glória Maria mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos. Com uma carreira brilhante, Glória Maria é uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, com um legado de pioneirismo e realizações. Glória deixa 2 filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, adotadas em 2009. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Darifa. Até lá.